Shalom, shalom, queridos. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante em vossas vidas. Estamos trabalhando em cima do batismo no Espírito Santo. O batismo ministrado pela pessoa bendita de Jesus aos santos, aos salvos, aos nascidos de novo, aos filhos de Deus. E queremos hoje trazer os textos que estão registrados na palavra de Deus sobre o batismo no Espírito Santo. É bom notar o que está escrito em Mateus 18, versículo 19 e 20, e 2 aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 1. Escute bem, é Jesus quem afirma: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O que eu quero ressaltar aqui? O princípio da concordância. Veja que Jesus afirma: quando dois ou três estiverem em concordância, reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. Ali ele se faz presente. Isso concorda com o que está escrito em 2 aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 1. É o apóstolo Paulo que declara: por boca de duas ou três testemunhas será confirmada toda a palavra. Veja, por boca de duas ou três testemunhas será confirmada toda a palavra. Então, em Mateus 3,11, o primeiro texto que eu quero trazer para vocês, está escrito assim, ó: e eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Foi João Batista, o profeta, quem falou que ele batizava com água as pessoas para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então, o profeta João Batista, movido pelo Espírito Santo, está afirmando que Jesus é mais poderoso do que ele. Ele também afirma que não é digno de desatar as sandálias, os pés de Jesus. Mas ele declara com veemência que Jesus é quem vai batizar no Espírito Santo e com fogo. Lucas 24, 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Jesus está falando depois da sua ressurreição, na grande comissão que está registrado em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. E ele declara, no versículo 45 a 49, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Percebam vocês
que o entendimento dos discípulos era um entendimento embotado. Eles não compreendiam as Escrituras. Por esse motivo, eles tiveram atitudes contrárias ao que Jesus queria que eles tivessem. Porque o entendimento estava embotado, eles não compreendiam os escritos proféticos de Moisés, nem dos demais profetas, nem dos salmos. E quando Jesus ressuscita de entre os mortos, Jesus sopra sobre os seus discípulos, os seus 11 discípulos, e diz: recebei o Espírito Santo. Isso aí é novo nascimento. Isso aí é batismo no corpo de Jesus. Porque para que nós nascêssemos de novo, fôssemos regenerados pelo Espírito Santo, era necessário que Jesus cumprisse toda a lei de Deus, cumprisse todo o propósito pelo qual ele veio ao mundo. Ele haveria de satisfazer toda a justiça de Deus. Ele haveria de levar sobre si o nosso pecado, a nossa dor, a nossa doença, a nossa maldição. Ele deveria na cruz derrotar Satanás e as suas hostes. Ele deveria na cruz vencer a morte, vencer o inferno. Então, queridos, Jesus leva os seus discípulos ao novo nascimento, à regeneração, a ser crentes mergulhados na graça, não ser crentes da lei, mas crentes nascidos de novo. E depois que esses discípulos nascem de novo, Jesus ora para que o entendimento espiritual, fosse dado a eles, para que eles compreendessem as Escrituras, a palavra de Deus, para que eles pudessem ver Jesus, de Gênesis a Malaquias, para que eles pudessem compreender os escritos de Moisés, a revelação do Espírito Santo, os escritos de Ezequiel, de Isaías, de Malaquias, de Jeremias, dos Salmos, na revelação do Espírito Santo. E no versículo 46, Jesus continua dizendo: disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome, em nome de Jesus, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Aleluia! Em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Até que do alto, em Jerusalém, vocês sejam revestidos de poder. Assim como eu fui revestido de poder para realizar as obras do meu Pai, vocês serão revestidos de poder para realizarem a minha obra. Revestimento de poder, unção do Espírito, capacitação do Espírito, batismo no Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 4, 5 e 8, diz a palavra de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. E no versículo 8 Jesus declara: mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária e até aos confins da terra. Então vejamos, queridos, que o batismo no Espírito Santo é capacitação de poder, é revestimento, é unção para que realizemos as obras de Jesus, para que sejamos suas testemunhas. Atos 2, do versículo 1 ao 4 e versículo 37 a 39, onde está escrito: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Todos em concordância. Todos. Então, Jesus estava no meio deles, porque Jesus já tinha afirmado: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, no meio de vós. Então, todos estavam em obediência ao comando de Jesus, que diz: ficai em Jerusalém. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Todos, 120 discípulos, 120 seguidores do Senhor Jesus, 120 nascidos de novo, 120 batizados no corpo de Cristo, 120 templos do Espírito Santo. Ficaram em Jerusalém, debaixo da ordem de Jesus, para receberem a promessa do Pai, que era o batismo no Espírito Santo. Versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados. Está vendo? Pedro está falando de salvação aqui, de novo nascimento, de batismo no corpo de Jesus, de regeneração pelo Espírito Santo, para que aquelas pessoas se arrependessem dos seus pecados e confessassem a Jesus. E depois, o que é que vai acontecer? E recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, é para todos os crentes, é para todos os salvos, em todas as nações, em todas as gerações. É para você, meu amado irmão. É para todos que serão salvos no Brasil. É para todos que serão salvos ainda no mundo inteiro. O poder do Espírito Santo é para todos os salvos. O poder do Espírito Santo não é para não salvos, porque o Espírito Santo não foi dado ao mundo. O Espírito Santo foi dado à igreja, aos seguidores de Jesus, às cópias do Senhor Jesus. Atos 8, 14 a 17. Diz a palavra: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, veja que aqui é uma campanha evangelística feita pelo diácono Filipe, certo? Ele desceu à cidade de Samaria e pregou o evangelho. Essa palavra pregada por Filipe foi acompanhada de sinais e prodígios, houve curas, milagres.
Deus se moveu com poder, houve quebrantamento, houve libertação. E as pessoas que ouviram a palavra da verdade se renderam a Jesus, se arrependeram dos seus pecados, receberam a Jesus como Messias, como seu Senhor, como seu Salvador, e foram batizados nas águas, desceram as águas, não para o batismo de João Batista, mas para o batismo da graça, o batismo daqueles que são lavados e purificados pelo sangue de Jesus, o batismo que Jesus ensinou, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas esses irmãos precisavam ser cheios do Espírito Santo, precisavam receber o batismo no Espírito Santo. E é João e Pedro que descem a Samaria para supervisionar a obra. E chegando lá, eles oram pelos samaritanos, pelos crentes samaritanos, e diz a Bíblia, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Que maravilha! Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Esse Simão era alguém que tinha aceitado a Cristo, né, como Senhor e Salvador, mas não tinha entendimento, era um crente novinho, né, sem compreensão, sem entendimento. Aí, propondo, concedei-me também a mim este poder para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Tá vendo? E por que esse Simão ficou tão impactado, tão impressionado? É porque aquelas pessoas, elas foram cheias do Espírito Santo. Em Atos 9, de 15 a 20, diz a palavra de Deus. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhes as mãos, e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Imediatamente recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Batizado em quê? Nas águas também. E tendo comido ficou confortado. Esteve salvo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então veja, você vai perguntar quando que Paulo se converteu? No caminho de Damasco, ele aceitou Jesus. Ele teve um encontro poderoso com Jesus. Mas na cidade de Damasco, Deus levantou o irmão Ananias para ir até Paulo e trazer a ele esta bênção. A bênção do batismo do Espírito Santo. A bênção da cura dos seus olhos. E ele foi revestido de poder. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo para realizar as obras de Jesus. Mas ele também foi batizado. Atos 10, 44 a 48 está escrito, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Este fato aconteceu na casa de Cornélio, o centurião. Amém? Um homem temente a Deus, que recebeu uma visão de Deus através de um anjo que disse, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas foram ouvidas diante do Senhor. Deu a ordem para que ele
mandasse alguém na casa de Simão Curtidor, onde Pedro estava ali. E você percebe que o Espírito Santo está trabalhando tanto na casa de Cornélio como lá com Pedro, na casa de Simão Curtidor. Porque Pedro não entrava na casa de gentil. Para que ele entrasse na casa de gentil, foi necessário Deus abrir o entendimento dele, dando uma visão do sobrenatural. E ele interpretou aquela visão e foi à casa de Cornélio, mas ele foi levando com ele outros irmãos judeus da circuncisão, que não eram gentios. Porque Pedro sabia que a igreja de Jerusalém iria cobrar. Ele estava quebrando um princípio do judaísmo. E o apóstolo Pedro, ele vai pregar a palavra. Mas a Bíblia mostra que o Espírito Santo passou por cima da pregação de Pedro e encheu todos do Espírito Santo. E com manifestações de línguas espirituais, aqueles irmãos na casa de Cornélio magnificaram a Deus. Aí você pergunta, quando foi que aconteceu o novo nascimento? À medida que Pedro estava pregando a palavra, aquele povo já estava dizendo, amém, eu quero Jesus, ele é meu Senhor, ele é meu Salvador, eu creio, eu confio. Num abrir e fechar de olhos, o Espírito Santo estava trabalhando em todos que estavam na casa de Cornélio, e Pedro demorando de fazer um apelo, o Espírito Santo entrou em ação e se moveu, e Jesus batizou todos no Espírito Santo, e eles magnificaram a Deus em línguas espirituais, todos ficaram abismados com o que o Espírito fez. E veja que o apóstolo Pedro falou assim, eu não posso recusar água, eu não posso impedir que os gentios sejam batizados no nome do Senhor, porque o que aconteceu com eles é o que aconteceu conosco. Então houve uma testificação, houve uma comprovação, e todos da casa de Cornélio desceram as águas naquele dia ou noite, depois de serem cheios do Espírito Santo. Aleluia. E o último texto, de verdade, eu quero ler Atos capítulo 19. Veja o que diz a Bíblia. Atos 19, 1-7. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, porque esses discípulos eram discípulos de João Batista, eram crentes da lei. Eles criam em Deus, criam nas Escrituras, mas eles ainda não tinham ouvido falar de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. Eles não tinham sido evangelizados com o evangelho da graça, eles não tinham nascido de novo, portanto eles não tinham ouvido sobre o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo que revela Cristo ao ser humano. Aí veja, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E diz a Bíblia, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, porque Paulo pregou o evangelho, falou de Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, está vendo? Veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam, aleluia. E estes eram ao todo uns 12 homens. Olha o que acontece aqui. Veja, eles foram batizados no nome de Jesus, porque eles receberam a Jesus como Senhor e Salvador, foram batizados nas águas no nome de Jesus, e depois o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre eles, para que eles fossem cheios do Espírito Santo, recebessem o batismo no Espírito Santo. E aconteceu com eles o que tinha acontecido com os apóstolos em Jerusalém, e aos crentes de Samaria também. Eles foram cheios do Espírito Santo, falaram em novas línguas e profetizaram. Então, queridos, aqui nós temos
os textos que estão registrados no Novo Testamento a respeito do batismo no Espírito Santo. Isso mostra claramente que o batismo no Espírito Santo não é novo nascimento. Novo nascimento é regeneração, é conversão a Deus, é batismo no corpo de Cristo. Novo nascimento é a identificação com a morte de Jesus, com a sepultura de Jesus e com a ressurreição de Jesus. Novo nascimento é quando nós nos tornamos a habitação do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Quando o nosso espírito que estava morto revive. Novo nascimento é quando nós nos tornamos espírito vivificante, porque nos unimos ao Senhor e nos tornamos um só espírito com Ele. Mas batismo no Espírito Santo é revestimento de poder, é capacitação, é unção para que nós realizemos as obras de Jesus. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Para quê? Para expulsar demônios, ressuscitar mortos, purificar leprosos, abrir as portas das prisões aos presos, anunciar o ano aceitável do Senhor com poder, com autoridade, porque assim como Jesus foi levantado para desfazer as obras do diabo, a igreja foi levantada para desfazer as obras de Satanás. E a Bíblia diz que a glória da igreja será conhecida dos principados e potestades. E Jesus declara que aqueles que creem em seu nome vão expulsar demônios, vão falar novas línguas, vão impor as mãos sobre os enfermos, eles ficaram curados. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, aqui estão os textos da palavra de Deus que provam que nós precisamos ter essa segunda experiência, batismo no Espírito Santo. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. E nós temos aqui o testemunho de Mateus, o testemunho de Lucas, em Atos, em Lucas, nós temos o testemunho do apóstolo Paulo, nós temos o testemunho do apóstolo Pedro. Então nós temos vários testemunhos de que de fato essa segunda experiência, que é batismo no Espírito Santo, é para os de perto, é para os de longe, é para tantos quanto o Senhor chamar. É para você. Amém? É para você. E para todos os salvos do Brasil e no mundo inteiro. Esta é a bênção de Deus para você. Não fique de fora. Não fique de fora. Não seja enganado por bitolas denominacionais. Creia na palavra. Absorva a palavra. Creia em tudo que Jesus disse. E tome posse de tudo que Jesus disse. Que Deus lhe abençoe. E que Ele lhe encha com o poder dele. Para que você seja uma testemunha em todo lugar que você for. Shalom, shalom.